Fala galera, professor Tércio aqui para gravar uma revisão para a Unicamp. Então, sem perder tempo, vamos embora para as questões. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui, foram separadas algumas questões, tá? Com o nível da Unicamp pela nossa equipe. Vamos respondendo essas questões e dando uma lembrada nos principais conceitos que você vai precisar para essa prova. Vamos embora. Primeira questão diz o seguinte, ó. Os lenços umedecidos são um produto criado na década de 1950 nos Estados Unidos e que, de certa forma, revolucionaram os cuidados de higiene pessoal, especialmente em relação aos bebês e às crianças pequenas. Na composição destes produtos, a água é o componente majoritário, mas também são encontradas diversas outras substâncias como etilenoglicol, polietilenglicol e o 3,4-terc-butil, 2-metil-propanal, representadas abaixo, tá? Em relação às substâncias citadas, são feitas as seguintes afirmações. Galerinha, vamos dar uma olhadinha nessas substânciazinhas aqui, tá? Se você observar, você pode notar que, no caso do etilenoglicol e do propilenoglicol, eles têm, ó, grupos hidroxila. Olha para cá. Massa! Isso aqui é importante por quê? Porque todo composto orgânico que tem grupos hidroxila, no local onde ele tem esses grupos hidroxila, ele vai realizar ligações de hidrogênio. E claro que essas ligações de hidrogênio, elas interagem com as moléculas de água, já que o lenço umedecido é majoritariamente, como a questão disse, composto por água. Aqui, pessoal, ele não tem OH. Entretanto, esse oxigêniozinho aqui, ó, com a molécula de água, que é o H2O, ele pode sim, nessa pontinha, realizar uma interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio com a água. Então, esse já é um detalhe muito importante. Vamos apagar aqui para não poluir muito a nossa imagem e vamos ver o que é que ele diz nos itens, tá? Ó, vamos para cá. Ele diz o seguinte: em relação às substâncias citadas, são feitas as seguintes afirmações. A adição dessas substâncias à água deixa a temperatura de congelamento da mistura menor do que a temperatura de congelamento da água pura. Pessoal, isso é chamado efeito coligativo, crioscopia, efeito crioscópico, tá certo? O que é que quer dizer isso? Quando nós adicionamos um soluto não volátil, um soluto que tem alta temperatura de ebulição à água, ele vai formar uma solução com a temperatura de congelamento menor. Mas, cara, tu não pode esquecer de um detalhe. Olha que dica bacana. Esse item tá verdadeiro, tá? Tu precisa lembrar dessa diquinha aqui. Tu já assistiu aquele programa de manhã da Ana Maria Braga? O nome dele é o quê? Mais Você. Olha que interessante. Mais Você. O mais você, pessoal, nos ajuda a lembrar todos os efeitos coligativos. Mais, menos, mais, menos, mais. Olha para cá. Quando você adiciona um soluto não volátil, a pressão máxima de vapor, ela diminui. A pressão osmótica aumenta. O ponto de congelamento diminui. Opa, o que a questão acabou de dizer, o ponto de congelamento diminui. E o ponto de ebulição aumenta. Mas você, cara, tu não pode esquecer essa dica. Então esse item está verdadeiro. 2. O 3,4-terc-butil, 2-metil-propanal possui a menor solubilidade em água em comparação com etilenoglicol e polietilenglicol. Gente, isso está verdadeiro por dois motivos. Primeiro motivo, note que o etilenoglicol e o propilenoglicol, eles têm grupos hidroxila. Então eles vão realizar ligações de hidrogênio fortes com a água. Isso já os deixa mais o quê? Solúveis do que esse outro composto. Outro detalhe, eles são menores, tá, pessoal? Como eles são compostos menores, é mais fácil da água solvatar, é mais fácil da água ficar ao redor desses compostos. Então, sim, ele é o menos solúvel por ser maior e por realizar menos ligações de hidrogênio com a água. Então, esse item também está verdadeiro.
Devido à presença de grupos hidroxila em sua estrutura, a molécula do etileno glicol não é capaz de estabelecer interações do tipo ligação de hidrogênio. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então ainda tem que lembrar de um detalhe, tá? Quando você estiver trabalhando com a química orgânica, compostos orgânicos, tem duas estruturas que eu procuro para perceber que o composto realiza ligação de hidrogênio. Quais são? Eu procuro hidroxilas, tá certo? E eu procuro NH alguma coisa. Cara, toda vida que tem OH, NH alguma coisa, nesse local, tá, do composto orgânico, irá ocorrer ligações de hidrogênio com a água e até mesmo entre si, tá? Vamos ver o quarto ponto. Considerando-se uma mesma quantidade de massa, a substância que apresentará maior quantidade de átomos de oxigênio será o propilenoglicol. Pessoal, ó, se você perceber, eu gosto de pensar o seguinte, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele está dizendo que, considerando a mesma quantidade de massa, a substância que apresentará a maior quantidade de átomos de oxigênio será o propilenoglicol. Vamos olhar para cá. Nos dois compostos, tanto nesse, tá, no etileno-glicol, quanto no propileno-glicol, os dois compostos têm 2 átomos de hidrogênio, tá certo? Mas qual vai ter a maior proporção de átomos de oxigênio, se a quantidade é a mesma? É só você pensar aquele que vai ter a menor massa. Se você olhar para o etileno-glicol, ele é uma cadeia formada apenas por 2 carbonos. Ó, tem um carboninho bem aqui, tem outro carboninho bem aqui. Já o propileno-glicol, ele tem 3 carbonos, ou seja, como tem a mesma quantidade de átomos, quanto menor a massa, vai ter a maior proporção. Então esse item está falso. Por que esse item está falso? Porque o etileno-glicol, ele vai ter uma menor massa. Como tem 2 átomos de oxigênio, ele vai ter mais átomos de oxigênio em comparação com o propileno-glicol, se a gente estiver comparando a mesma massa de composto, como a questão disse. Então, quarto, está falso. E a substância 3,4-terc-butil-fenil 2-metil-propanal possui 2 isômeros ópticos. Pessoal, vamos para cá. Isômeros ópticos ocorrem em moléculas quirais, tá certo? E o que é uma molécula quiral? Uma molécula quiral é uma molécula que apresenta assimetria molecular, tá certo? Um dos elementos que nós devemos procurar nesse tipo de questão é se existe a presença de um carbono assimétrico, tá certo? Cuidado, quiralidade, característica da molécula. O carbono é assimétrico, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no composto aqui. Eu vou até dar uma aproximada dele aqui, tá, pessoal? Uma aproximada aqui para o negócio ficar melhor da gente visualizar. Pessoal, vamos lembrar. O que é um carbono assimétrico? Carbono assimétrico é um carbono que tem 4 coisas diferentes ligadas a ele, tá certo? Detalhe, se ele faz 4 ligações, ele tem que ser um carbono sp3. Carbono sp3, ele é, deixa eu lembrar, tetraédrico, beleza? Então, procure, eu gosto de procurar esses detalhezinhos assim, por exemplo, olha esse carbono bem daqui que eu vou circular até de vermelho agora para tu perceber, ó. Olha para cá. Ele tem aqui, ó, um átomo de hidrogênio que está para frente da cadeia. Aliás, perdão, para trás, né? Essa cunhazinha tracejada mostra que ele está para trás. Então ele está querendo te mostrar, está querendo dar ênfase a esse carbono. Aí agora tu vai analisar. Será que esse carbono ele é um carbono assimétrico? Ele tem 4 ligantes diferentes? Vamos dar uma olhadinha. Aqui em cima ele tem um CH3, massa. Bem aqui ele tem um C dupla OH. Bem aqui ele tem um hidrogênio. E tem todo esse composto aqui ligado a ele. Ou seja, ele é sim um carbono assimétrico, tá certo? Os outros carbonos podem ser assimétricos? Ó, esse não é porque tem 3 hidrogênios, tem 3 coisas iguais. Esse daqui é CH2. Então já não é um carbono assimétrico, porque ele tem 2 hidrogênios. Esses aqui do ciclo, pessoal, do benzeno, nenhum pode ser assimétrico, porque para ser um carbono assimétrico tem que ser sp3, tem que ter 4 ligantes. E esses aqui da ponta, ó, CH3, esse aqui vai ter 3 CH3 ligados a ele, então ele também não é um carbono assimétrico. Portanto, pessoal, aqui nós temos realmente somente um carbono assimétrico.
E um composto que tem um carbono assimétrico, como é que eu calculo o número de isômeros ópticos, tá, dele? É só você 2 elevado ao número de carbonos assimétricos. No caso, como só tem um, 2 elevado a 1 é igual a quanto? 2. Opa! Então esse item, ele está verdadeiro, pessoal. Está verdadeiro. Com isso, galera, nós marcamos o item C de casa, né? 1, 2 e 5 como verdadeiros. Beleza? Tudo tranquilo, galera. Questãozinha longa, né? Mas vamos para a próxima. Ó, observações realizadas durante eclipses solares permitiram a constatação de uma emissão característica de cor verde na coroa solar. No século XIX, esse resultado levou a comunidade científica a acreditar na existência de um novo elemento químico, o qual foi denominado de corônium, por causa da origem de sua descoberta. Apenas no início do século XX, evidências mostraram que esse elemento não existe, e a emissão verde, na realidade, deve-se à presença do íon ferro altamente ionizado. Meu irmão, olha isso aqui, ferro mais 13, altamente ionizado. E ele te fornece aqui o número atômico do ferro, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Considerando os valores de Z, tá, de números atômicos, para o neônio 10 e argônio 18, a distribuição eletrônica de mais baixa energia desse íon altamente ionizada é... Galera, vamos para cá. Como se faz a distribuição eletrônica de um íon, tá? Primeira coisa, galera, é você realizar a distribuição eletrônica do elemento em seu estado neutro, onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos abrir aqui outro espaço para a gente ver, tá? Opa! Uma aqui. Acho que dá para eu fazer aqui no cantinho, ó. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Pronto, bem aqui dá para eu fazer. Vamos lá. Observa. Primeiro, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do ferro, número atômico 26, beleza? Como é que vai ficar a distribuição eletrônica do ferro, número atômico 26? 1s2, 2s2, 2p6. Veja, até aqui eu já contei 10 elétrons, eu preciso contar até 26 elétrons, beleza? Depois, 3s2, 3p6, 4s2, 20 para 26, 3d6. Beleza, show de bola. Então, essa é a distribuição eletrônica do ferro neutro, certo? Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas vamos para cá. Eu tenho que sair aqui, ó, e perder 13 elétrons. 13 elétrons para chegar no ferro mais 13. Caramba, Té, super ionizado aí, né, meu irmão? Perdeu 13 elétrons, exatamente. Mas aqui, galera, ó, primeiro detalhe que eu preciso que você se atente. Sempre os elétrons, eles são retirados primeiramente da camada de valência. Então, por exemplo, os 2 primeiros elétrons eu vou tirar daqui, ó. Aí eu formo quem quando eu perco esses 2 elétrons aqui? O ferro mais 2, tá certo? Por que que eu tirei do 4s2? Porque o 4s2 é a camada de valência, é a camada mais externa, e sempre nós retiramos os elétrons, primeiramente, da camada mais externa. Então vamos para cá. Agora, a camada mais externa passou a ser quem? Passou a ser a camada 3. Para 13 ainda faltam 11 elétrons, não é verdade? Então, 11 elétrons aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vou perder mais 6 elétronzinhos aqui, ó. 2 com mais 6, perderam uns 8 elétrons, né? Aí agora faltam mais 5, né? Se faltam mais 5, eu vou tirar de onde? Daqui, ó.
tirando mais 5 elétrons daqui, ó, vai sobrar só P1. Então, veja, a distribuição desse cara vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Mas aí ele pediu para a gente levar em consideração a dos gases nobres. Até aqui, ó, é a distribuição eletrônica até aqui do neônio. Beleza? Então aqui nós temos a distribuição eletrônica do neônio, que tem 10 elétrons, tá? E 3s2, 3p1. Qual item que diz isso, pessoal? Vamos subir ali para dar uma olhadinha. Voltando aqui para a nossa questão. Opa! Resposta letra A de amor aqui, ó. Beleza? Neônio, 3s2, 3p1. Questão bem tranquila, tá, pessoal? Vamos para a terceira questão. Na química orgânica, o conceito de hibridização ou hibridação de orbitais atômicos é amplamente utilizado em função dos ângulos de ligação dos compostos de carbono. Na figura a seguir está uma representação espacial do diclorometano, que assume uma geometria tetragonal, hibridização sp3, ao redor do átomo central, ou carbono, tá certo? Tá aqui o compostozinho. Considerando as informações apresentadas, qual o valor mais próximo do ângulo para uma molécula do diclorometano entre as ligações HCH, tá? Mais se aproxima do observado experimentalmente. Galera, vamos para cá. Primeira coisa, falou sobre hibridização do carbono, existem 3 possíveis hibridizações do carbono. Ou o carbono sp3, ou o carbono sp2, ou o carbono sp. Carbono sp3, ó, só colocar assim, ó, 4 ligações simples. Se ele realiza 4 ligações simples, o número de P são os espaços entre os teus dedos. Então, ó, S, P1, P2, P3, 4 ligações simples. Se o carbono faz uma ligaçãozinha dupla, vou deixar aqui que fica melhor de visualizar, né? Ó. Uma ligaçãozinha dupla. Quantos espaços entre os dedos tu tem? S, P1, P2. Então aqui, sp2. Agora, se ele faz 2 duplas, sp. Se o carbono faz uma ligação tripla, sp. Mas quais são as outras características que tu tem que lembrar? Quando o carbono é sp3, a sua geometria é tetraédrica e o ângulo entre as suas ligações é de 109,5 graus ou 109 graus e 28 minutos. Quando o carbono é sp2, tu tem que lembrar que a sua geometria é trigonal plana e o ângulo entre essas ligações vai ser 120 graus. Quando a hibridização é sp, tá? Ele vai ser um carbono com geometria linear. A geometria da molécula é linear, esse carbono é linear. E o ângulo é 180 graus. Beleza, galera? Tudo de boa? Então, é isso que você precisava lembrar para fazer a questão. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são os ângulos que nós temos? Ora, se é um carbono sp3, acabei de dizer para vocês, o ângulo é aproximadamente 109,5 graus. Mais próximo de 109,5 é quem? 110 graus. Beleza, galera? Resposta correta, letra C. Questãozinha bem tranquila. Vamos para cá. O processo de mumificação usado pelos egípcios começava com a retirada dos órgãos e desidratação do corpo, utilizando uma mistura natural obtida em leito de lagos, de sais solúveis de sódio, como carbonato, hidrogenocarbonato, cloreto e sulfato. Vamos para cá, pessoal. Quem seria o carbonato de sódio? Carbonato de sódio seria o Na2CO3. Top. Aí vamos para cá. Hidrogenocarbonato é que nós conhecemos como bicarbonato. É o NaHCO3, tá certo? Aí, ó, cloreto. Se tem eto no nome é porque não tem oxigênio nesse sal, tá certo? Quem é o cloreto?
Se é cloro, Cl menos, porque é da família 17. Então, o cloreto vai ser quem? NaCl. Esse cara está presente no sal de cozinha, tá certo? E o sulfato. Sulfato é o SO4. Então, vai ser o Na2SO4. Galera, se eu puder te dar uma dica, tem 4 ânions que eu gosto muito de lembrar. Primeiro, 2 dicas que são legais que você lembre. Se o sal não tem oxigênio, então ele vai ter eto no nome. Então aí é onde formam cloreto, brometo, iodeto, cianeto, que é o CN-, sulfeto, que é o S-2. E quando é um ânion oxigenado, tem 4 que são bem bacanas, tá? São quais? Deixa eu te mostrar aqui. Ó, vou até baixar para eu poder escrever ali embaixo, ó. Cheguei onde eu queria. Ó, vamos para cá. Quais são? Sulfato é quem? O SO4 menos 2. Carbonato é o CO3 menos 2. Fosfato é quem? O PO4 menos 3 e o nitrato é o NO3. Tesso, mas como é que eu vou lembrar isso aí? É bem facinho, tu vai cantar a musiquinha na tua cabeça, tá? Aqui já tá perto do final do ano, outubro, o Natal já se aproxima, né? Então você vai cantar o seguinte, ó. Sulfato é o SO4, carbonato é o CO3, fosfato é o PO4 e o nitrato NO3. Sulfato é o SO4, carbonato é o CO3, fosfato é o PO4 e o nitrato NO3. Beleza, galera? Então lembre, se você tiver esse arsenal desses ânions aí, já vai lhe ajudar muito na sua prova, tá? Então vamos voltar para a questão e ver o que é que ele está me perguntando ali, tá? Continuando aqui, opa, tá aqui os sais que ele citou no texto, tá? Após a desidratação, o corpo era preenchido com uma mistura de serragem e ervas aromáticas, como canela, cássia, mirra e até mesmo cebola, que, por conterem álcoois e aldeídos com propriedades antimicrobianas, dificultavam a decomposição do corpo. Por fim, o corpo era envolvido em um tecido embebecido de resinas insolúveis. Insolúveis. Lembrando, insolúveis hidrofóbicas, tá certo, pessoal? Lipofílicas. Em água, como betume e óleo de cedro, que após seco formavam uma camada impermeabilizante. Top, pessoal. Ele está dizendo que é impermeabilizante, ou seja, ele vai dificultar aí o contato com quem? Com a água, tá? Então, vamos ver o que é que ele diz. A partir dessas informações, assinale a afirmativa alternativa correta. Os sais de sódio mencionados, por serem hidrofílicos, repelem a água. Pessoal, o que é hidrofílico é que tem afinidade com a água, se dissolve na água. Então, não tem como ele repelir a água, ele vai atrair, ele vai se misturar, se dissolver muito fácil na água. Item A, falso. Item B, propanona e hexano são exemplo de álcoois e aldeídos. Pessoal, hexano é um hidrocarboneto, é um composto formado exclusivamente por carbono e hidrogênio. Esse desenho ficou muito feio, vou até apagar que eu fiquei com vergonha, não, Deus o livre. Hexano é um hidrocarboneto, é um alcano, tá, pessoal? Vamos para cá. Assim como o betume, o óleo de cedro, qualquer outro composto orgânico serviria como impermeabilizante? Pelo amor de Deus, não. Existem compostos orgânicos que são solúveis na água, então eles não são impermeabilizantes. A gente viu na primeira questão, o etileno glicol, o propileno glicol, são compostos orgânicos que se dissolvem na água. Então, esse item tá louco. Item D, a impermeabilidade conferida pelas resinas se deve às suas características apolares. Ah, que legal! Ou seja,
A polar não se mistura com o polar, tá certo, pessoal? Ou muito pouco polares. Perfeito, galera. Resposta correta, letra D. Top, show de bola. Vamos para cá. Essa questão 5 é uma questão bem bacana, galera. Olha que legal. Ó. Baterias íon lítio, tá? Armazenam energia por meio de um processo de intercalação iônica. Olha aqui, ó, intercalação iônica, no qual os íons lítio penetram e se acomodam em camadas de grafite no ânodo da bateria. Então veja. O íon lítio positivo, ele penetra, ele entra e se encaixa no espaço aqui no grafite, tá certo? Que funciona como um ânodo da bateria. A quantidade de energia armazenada é diretamente proporcional ao número de íons ali intercalados no ânodo, que, entre outros aspectos, é limitado pelo espaço disponível para a sua alocomoção. Uma recente inovação tecnológica de baterias é a substituição de lítio por sódio, formando baterias de íon sódio. No mecanismo de funcionamento se baseia no processo de intercalação, com a vantagem de que o sódio é mais abundante que o lítio no planeta. Top! Então aí ele fez a substituição porque é mais fácil encontrar sódio na natureza do que lítio, né? E lembrando, tá, pessoal, você não encontra esses caras na sua forma pura, tá? Você não encontra sódio metálico. Sódio metálico é extremamente reativo, ele inclusive é explosivo na presença de água, tá? Você encontra ele na forma de compostos, por exemplo, o sal de cozinha, NaCl. Aí vamos lá, ó. Considerando que a única diferença entre as baterias de mesma massa e volume seja o íon utilizado, o Na e o Li. Ou seja, o espaço é o mesmo, eu só vou trocar um íon pelo outro, tá? E que a densidade de energia é a quantidade de energia armazenada na bateria por unidade de massa e volume. Ou seja, a densidade de energia é a quantidade de energia armazenada na bateria por unidade de massa e volume. É correto afirmar que a densidade de energia de uma bateria de íon Na, tá? De íon sódio, é. Vamos lá, pessoal, ó. Se você notar, o sódio e o lítio, eles estão na mesma família. A questão ela já nos dá a distribuição eletrônica, olha que bacana. Ela mostrou aqui, ó, o sódio é 1s2, 2s1, ou seja, ele está no segundo período e na família 1, e o sódio está no terceiro período e na família 1. Então, o sódio está logo abaixo do lítio na família 1, na família dos metais alcalinos, tá certo? Aí vamos para cá. Note que o espaço é o mesmo. Só que, quando a gente pensa em uma mesma família, quanto mais embaixo, maior, tá? Quando você desce na família, você vai ter um maior raio atômico. O maior raio. Tesso, por quê? Gente, analisando na mesma família é tão simples de perceber. Observa, o lítio só tem 2 camadas, porque ele vai até o 2s1. O sódio tem 3 camadas, porque ele vai até o 3s1. Tem uma camada a mais. Então a gente pode afirmar o seguinte, se eu puder desenhar aqui, ó, o lítio, ele ficaria um íonzinho um pouquinho menor, e o sódio, ele formaria um íonzinho com um raio atômico um pouco maior. Vamos lá, é o mesmo espaço, beleza? É só você pensar. Como o lítio ele tem um raio atômico menor, eu consigo encaixar mais átomos de lítio aqui do que o sódio. Como o sódio é maior, ele vai ocupar um espaço maior. Então eu vou conseguir colocar menos átomos de sódio nesse ânodo aí de grafite, tá certo? Ou seja, o que é que a gente consegue perceber? Com o sódio, a densidade vai ser maior ou vai ser menor? Se eu coloco menos sódio, a densidade vai ser o quê? Menor do que a bateria de lítio. Por quê? A densidade vai ser, vamos dar uma olhadinha, maior na bateria de íon lítio, pois o sódio tem maior massa e menor raio do que o lítio. Falso. O sódio tem o quê, pessoal? O sódio tem maior raio em comparação com o lítio. Menor do que na bateria de lítio, tá? Pois o sódio tem maior massa e maior raio atômico do que o lítio. Poxa, esse item tá muito legal.
Mas vamos dar uma olhadinha nos outros. Maior que na bateria de lítio, tá? A de sódio vai ser maior do que na de lítio, pois o sódio tem menor massa, falso. Sódio tem maior massa, tá, pessoal? Falso, falso, falso. Até porque quanto mais embaixo de uma família, também maior a massa, tá? Menor do que na bateria de lítio? Não, já está errado, né, pessoal? Na verdade, menor do que na bateria de lítio, calma, pois o sódio tem menor massa, não, o sódio tem maior massa. Então, esse item também está falso demais, falso demais. Então, o único item possível aqui vai ser o item B de bola. Beleza, galera? Vamos embora. Próxima questão. Ó, o processo de fotossíntese artificial, dentre outros objetivos, visa a produção de energia limpa. Esse processo tem início com a reação de decomposição da água, formando hidrogênio, que irá reagir com o CO2 da atmosfera, conforme representado na equação. Considere as entalpias padrão de formação das substâncias compostas presentes na reação acima. A variação da entalpia padrão em kJ por mol da equação apresentada é igual a... Pessoal, vamos lembrar, tá? Primeiro aqui, nós temos o hidrogênio, que é uma substância simples. Toda substância simples tem entalpia padrão igual a zero. Entalpia padrão de formação igual a zero, tá, pessoal? Agora, o CO2 aqui é quanto? Menos 393,5. Agora, aqui, que é o ácido metanóico, né? É isso mesmo? É isso mesmo, ácido metanóico. Ele é menos 425. Show de bola. Galera, como nós calculamos o ΔH para uma reação como essa? Tá? Vou fazer bem aqui em cima que tem espaço. Ó. O ΔH, pessoal, aqui é só você pegar a entalpia padrão dos produtos menos a entalpia padrão dos reagentes. Cara, sabe o que é que os alunos costumam errar nesse tipo de questão? Eles vacilam com a regra do sinal, pessoal. Veja que tem um menos na fórmula. Então, quando você for aplicar, cuidado. Então, quem é o produto aqui, tá? Ó, como é que vai ficar esse ΔH aqui, ó? Esse ΔH aqui vai ficar igual produto, que é menos 425, tá? Lembrando que produto é esse aqui, né, pessoal? Quem tá após a seta. Menos, olha o menos com menos dá quanto? Mais. Menos 393,5. Beleza? Fazendo essa continha, tá, pessoal? Menos com menos, deixa eu só, meu irmão, eu sou um pouquinho chato. Como é que eu faço um delta desse jeito? Ainda não tá bonito, né? Mas vou fazer de novo. Quer saber se eu não sou pior do que esse negócio aqui, rapaz? Agora sim, ficou horrível, né? Mas vamos lá, vamos continuando. Então, ó, menos com menos dá mais, tá, pessoal? Mas veja, 425 vai prevalecer o sinal do maior. Então, vai prevalecer aqui o sinal negativo. Vamos ver se a gente... vamos olhar para as alternativas, né? Tem que ser negativo, não vai ser 800, né? Porque aqui vai ficar menos 425 mais 395. Então, aqui o valor mais próximo é o 31,5, né? Então, aqui vai ser menos 31,5. Pessoal, jogo fácil. Jogo fácil. Olhe aí para as alternativas. Use as alternativas para lhe ajudar. Quilojoules. Beleza? Resposta correta. Item A. Lembrando, aqui é quilojoules por cada mol, tá, gente? Por cada mol do composto que foi produzido. Show de bola. Vamos para a sétima. Recentemente, a Prefeitura de Maceió, Alagoas, decretou situação de emergência diante do iminente colapso em uma das minas de salgema do município. A exploração dessas minas envolve a escavação de poços até a camada de sal, que pode estar a mais de 1.000 metros de profundidade. Então, injeta-se água para dissolver o salgema e formar uma solução saturada, que será trazida por pressão até a superfície. Sabe-se que o principal componente do salgema é o cloreto de sódio, cuja solubilidade em água é 36 gramas por 100 gramas de água, a uma temperatura de 20 graus Celsius. A essa mesma temperatura, a quantidade de matéria em mols de cloreto de sódio dissolvidos
em 2.000 quilogramas de água, formando uma solução saturada corresponde a aproximadamente igual a... Vamos para cá, pessoal. Primeira coisa, a gente tem que descobrir qual é a massa de sal que vai estar dissolvida. Vamos para cá. A questão me deu essa informação aqui, ó, que se dissolve 36 gramas a cada 100 gramas de água, tá? Esse é o coeficiente de solubilidade do NaCl, tá? Então, ó, 36 gramas a cada 100 gramas de água. Beleza. Só que aqui tu tem 2.000 quilos de água. Gente, esse quilo aqui, ó, é a mesma coisa que 10 elevado à terceira, tá certo? Beleza? 1.000. Ou seja, aqui na verdade tu tem 2.000 quilos. Aliás, 2.000 gramas. 2.000 vezes 10 à terceira gramas, beleza? Vamos lá. Quanto vai ser essa massa dissolvida aqui? Eu já fiz essa continha, tá, pessoal? E esse valor aqui, ele vai dar 720 mil gramas. 720 mil... Mil não. 720 mil, é isso mesmo. 720 mil gramas. Beleza. Mas ele não quer em gramas. Ele me perguntou essa quantidade de NaCl em mols. A gente vai ter que vir para cá, ó, bem para esse cantinho daqui. Vou até aproximar aqui, ó. Vamos para cá, bem para esse cantinho, bem daqui, ó. Pronto. O NaCl, ele vai ter uma massa de 58,5 gramas por cada mol. Como eu cheguei nisso? Só somar, ó, 23 com mais 35,5. Nós chegamos em 58,5 gramas por mol. O que é que isso significa? Que um mol desse composto tem 58,5 gramas. Beleza. 720 mil gramas. 720 mil gramas. Vai ter que valor em mols? O número de mols que nós temos aí, pessoal, é aproximadamente 12.300 mols. 12.300 mols, tá certo? Resposta correta aqui, letra A de amor. Tranquilidade pura, questãozinha bem simples sobre cálculos químicos, tá, galera? Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha na questão 8. A questão 8 diz o seguinte: a reação química elementar... Eita! Reação química elementar. Vamos lembrar um detalhe. Se uma reação química é elementar, significa o quê? Que ela ocorre em apenas uma etapa. E outro detalhe, se ela é uma reação elementar, eu posso afirmar que as ordens, lá naquela lei da velocidade, é igual ao coeficiente estequiométrico dos reagentes aí, tá? Na minha equação. Mas vamos com calma, vamos dar uma lidazinha com mais atenção aqui na questão. A reação química elementar de decomposição do dióxido de nitrogênio, representada a seguir, é um exemplo de um modelo cinético não linear. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, ó. Observe o gráfico de variação da velocidade da reação em função da concentração de dióxido de nitrogênio. Considerando os dados, a constante cinética da reação em mols por litro vezes segundo é... Pessoal, vamos para cá. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha na reação aqui, ó. Sempre a lei da velocidade tem a ver com isso aqui, com os reagentes, tá? A lei da velocidade, ela busca mostrar como as variações nas concentrações dos reagentes influenciam na velocidade da reação. Nesse caso, ela vai ser a seguinte, ó. V igual a K, que é justamente essa constante que a questão quer, vezes a concentração do NO2 elevado ao quadrado.
Beleza? De onde é que tu tirou esse quadrado, Tess? Porque como a reação é elementar, a ordem vai ser igual ao coeficiente estequiométrico. Beleza? Aí vamos para cá. Agora, eu preciso descobrir o K. Para descobrir o K, eu tenho que pegar algum ponto do gráfico onde eu saiba tanto a concentração como eu saiba a velocidade. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Existe algum ponto, ó, eu poderia escolher esse ponto aqui. Eu poderia escolher esse pontozinho aqui de cima, ó, porque eu sei exatamente quanto é que é a concentração de NO2 e quanto é que é a velocidade nesse ponto, tá certo? Então, eu vou escolher o ponto lá de cima. Poderia ser tanto este de baixo quanto de cima, tá? Um ponto onde eu conheça as duas informações. Então aqui, ó, a velocidade é 0,08, então vamos lá, 0,08 igual a K vezes a concentração. Quanto é que é a concentração de NO2? Vamos dar uma olhadinha no gráfico, 0,4. 0,4 elevado ao quadrado. Beleza? Então, como é que vai ficar esse K aqui? Vai ficar... Ixi, Maria, ficou muito torto. Espera aí, que aí o professor fica triste, né? Torto desse tanto aqui, meu irmão. Olha aí, rapaz. O K, ele vai ser igual a 0,08 dividido por 0,4 elevado ao quadrado. Galera, esse valor de K aqui, ele vai dar 0,5. 0,5, tá? Vamos ver qual vai ser o item, então? O item aqui, 0,5, resposta letra C de casa. Show de bola? Vamos embora, sem perder tempo, galera. Ó, nona questão. O CO2 produzido na respiração atua no equilíbrio do pH do sangue, conforme a equação, tá? Galera, vamos lembrar, quando a gente fala de CO2 no sangue, existe um sistema de tampão. O que é um tampão? O tampão é um sistema que tem resistência à mudança de pH. Isso é muito importante em sistemas biológicos como o nosso corpo. Porque, observe, já pensou que qualquer variação alimentar, qualquer coisa que você faça, altere o pH do seu sangue? Isso vai ser muito prejudicial para as suas enzimas, que catalisam as reações metabólicas. Então, manter o pH mais constante é extremamente importante para o nosso corpo, tá certo? Em um estudo foi analisada a alteração de que quatro fármacos podem produzir sobre esse equilíbrio. A concentração de íons bicarbonato no equilíbrio é aumentada quando o seguinte fármaco entra em contato com o sangue. Pessoal, vamos para cá. Vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá. Ele quer aumentar a quantidade de bicarbonato. Para aumentar a quantidade de bicarbonato, você vai ter que pensar o seguinte: eu tenho que deslocar o meu equilíbrio nesse sentido. Beleza? Tranquilo. Mas como eu posso deslocar o equilíbrio nesse sentido? Se você tomar um fármaco com um pH baixo, ou seja, um fármaco mais ácido, ele vai aumentar a concentração de hidrogênio. Como ele aumenta a concentração de hidrogênio, ele vai deslocar o equilíbrio para o outro lado, tá certo? Deixa eu dar uma dica para vocês. Como é que eu faço para lembrar o deslocamento do equilíbrio? Tem dica para isso aqui também, tá? Ó, é só você lembrar da seguinte frase: Có tem Prev. Como assim, Tesso? Quando você aumenta a concentração de alguma coisa, você desloca o equilíbrio para o lado o quê? Oposto. Quando você aumenta a temperatura, você desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. Então, se quando eu aumento a concentração, desloco para o lado oposto, quando eu reduzo a concentração, desloco para o mesmo lado. Se quando eu aumento a temperatura, desloco para o lado endotérmico, quando eu reduzo a temperatura, desloco para o lado exotérmico. E quando você aumenta a pressão, você desloca para o lado de menor volume. Có tem Prev, beleza? Agora vamos lembrar de outra coisa que a gente vai precisar na questão.
Quanto menor o pH, significa que o meio está mais ácido. Se o meio está mais ácido, está maior a quantidade de H+, beleza? Quanto maior vai ser o pH, significa que o meio está menos ácido ou até mais básico. E menor vai ser a concentração de quê? H+, beleza? Opa, e se menor a concentração de H+, maior vai ser a concentração de OH-. A gente vai precisar dessa informação aqui. Então, voltando lá para a nossa questão. Opa, passei. Top. Ele quer aumentar a concentração de bicarbonato, ou seja, eu tenho que deslocar o equilíbrio para esse sentido. No caso aqui, tu vai precisar acrescentar um fármaco que tem um pH mais básico. Tessa, eu não entendi. Como assim um pH mais básico? Veja, olha como faz sentido. Quando tu acrescenta, por exemplo, o fármaco Z, que tem um pH 9 acima de 7, é um pH básico. Ou seja, ele vai ter aqui uma concentração de hidroxilas. Essas hidroxilas vão reagir com esses H+ aqui, tá? E vai diminuir a concentração de H+. Se quando aumenta, desloca para o lado oposto, quando eu reduzo a concentração de algo, eu desloco para o mesmo lado. Então, eu vou deslocar o equilíbrio para cá. E a consequência disso vai ser aumentar a concentração de bicarbonato no meio, que é o que a questão quer. Então, você teria que ingerir o fármaco mais básico para produzir mais bicarbonato. Resposta correta, então, é a letra D, fármaco Z. Ei, vamos dar uma aprofundada? Como é o nome desse efeito, pessoal? Efeito do íon não comum. Porque tu acrescentou a hidroxila, que era um íon, que não está dentro desse equilíbrio, então um íon não comum. Se eu acrescentasse algo ácido, eu estaria acrescentando H+, deslocaria o equilíbrio para o outro sentido, e aí seria um efeito do íon comum, beleza? Quando o íon não está e reage com algo da reação ali, tá? Interage com algo da reação, efeito do íon não comum. E quando ele está presente, é efeito do íon comum. Beleza? Resposta correta, então, é a letra D de dado, o fármaco Z. Os submarinos nucleares conseguem submergir por longos períodos, pois geram uma quantidade enorme de energia elétrica para ser usada internamente. Um dos desafios a serem enfrentados diz respeito à manutenção da atmosfera da embarcação, o que garantiria condições respiráveis. Para tanto, controlam-se as concentrações de oxigênio e gás carbônico. Em vista dessa descrição, você, como responsável por essa manutenção, sugeriria a combinação das seguintes ações. Pessoal, vamos para cá. Vamos para cá, vamos para cá. Ele primeiro tem que tirar esse CO2, beleza? Porque o CO2 ele é produzido durante a expiração, tá certo? E ele tem que ter aqui o oxigênio, beleza? Vamos lá. Como é que eu pensaria? Eu pensaria da seguinte maneira. Eu sei que o CO2 ele é um óxido ácido, beleza? É tanto que ele é utilizado como acidulante em refrigerantes. O sabor, parte do sabor azedo do refrigerante vem da presença desse gás. Por que, Tess? Me mostra. Por que ele é um óxido ácido? Porque ele reage com a água e ele produz aqui, ó, o ácido carbônico, H2CO3. Mas, Tesso, beleza, o ácido carbônico estaria dissolvido, mas eu posso retirar esse óxido aí, ácido de outra maneira? Posso. Por exemplo, vamos para cá. Se eu pegar esse óxido ácido aqui, o Ca, o CO2, beleza? E vou reagir esse cara com um óxido básico. Por exemplo, vou reagir ele com cal, que é um óxido básico. O que é que eu vou produzir aqui? Você vai produzir o CaCO3. E sabe qual é a vantagem? O CaCO3, que é o carbonato de cálcio, é um sólido.
Opa! Então eu vou estar retirando esse gás e vou estar transformando ele num sólido, retirando ele da atmosfera. Então uma das atitudes poderia ser essa, tá certo? Agora, como eu iria produzir o outro problema? Outro problema, resolver o O2. Eu preciso de alguma reação que produza o oxigênio como produto lá no meu submarino. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para gerar o O2, a destilação direta da água do mar, destilação. Pessoal, destilação é um método de separação de misturas e ele não decompõe a molécula de água, tá? Se eu destilar, eu vou obter água, certo? Água e sal. Então, não é a minha opção, tá? Esse aqui, nada a ver, né? Vamos embora. Para gerar o O2, eletrólise da água purificada do mar, beleza? E para absorver o CO2, o uso de uma solução básica. Eita, pessoal, aí fez sentido. Por quê? Se eu reagir esse CO2, por exemplo, com solução básica, eu também consigo retirar ele. Vamos ver aqui, ó. Se eu pegar o CO2 e reagir ele, sei lá, com NaOH, beleza? O que é que eu vou? Eu vou conseguir tirar ele porque aqui eu vou formar quem? Vou formar. Lembrando, como é que eu faço essa reação? O CO2 em água, ele vai produzir o quê? O H2CO3. Então aqui você vai produzir uma solução de carbonato de sódio, carbonato, perdão. Na2CO3 mais a água. Então você também poderia tirar dessa maneira. Agora, eletrólise da água purificada do mar, sim, pessoal. Ó, se você pegar a molécula de água aqui, pegar 2 mols, tá? Para facilitar o balanceamento. E passar sobre essa molécula de água uma corrente elétrica para realizar a eletrólise, você produz gás hidrogênio, 2 mols de gás hidrogênio, e produz 1 mol de gás o quê? Oxigênio. Então, esse item B é uma atitude viável, tá? Para resolver esse problema. Vamos ver o item C. Para gerar o O2, destilação, a gente já viu que destilação não tem como produzir o oxigênio aí, tá? E para gerar o O2, eletrólise direta da água do mar, para absorver o CO2, use uma solução ácida. Já não dá, tá? Detalhe, tá, pessoal? Eu não posso usar a água direta do mar para fazer a eletrólise, porque na água direta do mar nós temos quem? O NaCl. Quando eu realizo a eletrólise do NaCl, eu vou produzir uma solução básica, eu vou produzir gás hidrogênio e também o gás cloro, tá? Então, cuidado aí. Não dá para usar a água do mar do jeito que ela está. Tem que purificar, tirar a quantidade, tirar esses sais aí, tá? Através de uma destilação ou de uma osmose reversa, e depois eu pego e faço aí a eletrólise da água pura, beleza? Tranquilo? Então, resposta correta, letra B de bola. Vamos emborinha aqui. Questão 11. O percarbonato de sódio, que corresponde a uma mistura de 2 mols de carbonato de sódio e 3 mols de H2O2, é empregado em lavagens de roupas como agente oxidante na remoção de manchas. Esse processo de oxidação ocorre em função do oxigênio formado na reação de decomposição do peróxido de hidrogênio presente na mistura. Considerando 1 kg de percarbonato de sódio, o volume máximo em litros de oxigênio formado, sob condições normais de temperatura e pressão, é de aproximadamente. Vamos lá, galera, essa questão ela é um pouquinho mais complexa. Eu vou baixar aqui, vou precisar apagar aqui, tá? Vou precisar apagar tudo aqui para a gente resolver essa questão. Só um minutinho. Apagar aqui. Vamos aqui. Ó. Acho que nesse espaçozinho aqui vai dar certo. Primeira coisa, pessoal, ó.
nós temos aqui dois compostos. O carbonato de sódio e nós temos o peróxido de hidrogênio, tá certo? Então, vamos para cá. Pronto. Show de bola. Nós temos aqui o Na2CO3 e nós temos aqui o H2O2. Qual vai ser a massa molar de cada um desses compostos, tá? 2 vezes a do sódio, só para confirmar aqui, tá? Ó. Ele disse que tem aí... Opa! 2 mols, certo? E 3 mols do outro, beleza. Vamos para cá. Se você calcular a massa molar desse cara, ela vai dar 212 gramas por mols. A massa molar desse cara é 34 gramas por mols. Só que como ele está dizendo que tem 2 mols desse cara, eu vou multiplicar essa aqui por 2 e vou multiplicar essa aqui por 3. Então, na minha mistura eu tenho quanto? 212 vezes 2 vai dar... Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Não, perdão. Não tem 212, não. Vamos fazer essa massa aqui rapidinho, tá? Aqui, ó. 23 vezes 2. Então, aqui vai dar 46, tá? Isso aqui é só de sódio, só de Na. Mais, vamos lá, 12 gramas, porque eu tenho um carbono, beleza? E eu tenho mais 48 gramas aqui. 48 vem de quê? 16 vezes 3, tá certo? Porque eu tenho 3 oxigênios. Quanto é que dá essa soma? Vai dar 50, 60, vai dar 106. Ah, 106. 106 gramas por mol. Beleza. Deixa eu só apagar aqui que agora a gente vai começar a paradinha, a questão. Aí vamos para cá, gente, ó. Vezes 2, esse 106 vai ficar 212 gramas, tá certo? E o 34 vezes 3 vai dar 102, né? 102 gramas. Ou seja, na minha mistura comercial, você vai ter aqui 314 gramas. Beleza. Nessa mistura comercial, você tem 3 mols do peróxido de hidrogênio. Então, primeira coisa, eu quero descobrir quantos mols de peróxido de hidrogênio eu vou ter aqui. Como é que eu faço? Eu pensei da seguinte maneira, ó. Veja, 314 gramas da minha mistura, ela tem 3 mols de quem? Do H2O2, do peróxido de hidrogênio. Só que aqui ele disse a partir de 1000 gramas, tá? Do meu composto. Qual vai ser a quantidade de peróxido de hidrogênio que eu vou ter aqui? Fazendo essa continha, pessoal, você teria 9,55 mols do peróxido de hidrogênio. Beleza. Agora, ele quer, na verdade, a quantidade de gás oxigênio que é produzido nessa decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, você vai pensar da seguinte maneira. A equação de decomposição do peróxido de hidrogênio é a seguinte: 2H2O2 formando 2 águas mais 1 oxigênio, né? 1 mol de oxigênio. Então, veja, a proporção é o quê? 2 mols do H2O2 para 1 mol do O2. Beleza? Vamos deixar o seguinte. 2 mols de H2O2 para 1 vezes 22,4 litros. Por que eu vou usar 22,4? Vamos voltar para a questão.
Ele diz que essa reação está ocorrendo nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Ah, detalhe, 1000 gramas porque ele pediu 1 quilograma, tá? 22,4 litros por mol. Como eu tenho 1 mol de oxigênio aqui, ó, eu vou considerar isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. 1 vezes 22,4, 22,4 litros, tá? Porque é só 1 mol. Só trocar essa letrinha aqui que ficou tão feinha. 1 mol. Beleza. Só que aqui tu não tem 2 mols de peróxido. A gente descobriu no ponto 1 que nós temos 9,55 mols do peróxido. Quanto é que vai ser esse volume aqui V? Esse volume V vai dar aproximadamente 107 litros, tá, pessoal? 107 litros. Vamos ver se a gente acha esse item. Se a gente acha esse item aqui, 107 tem, item D. Resposta correta, D de dado. Beleza, pessoal? Tudo de boa, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, essa era uma questão um pouquinho mais difícil. Na minha visão, essa era a questão mais chatinha do nosso material. O resto tá bem de boa. Ó, os fractais são um tipo de forma geométrica encontrada nos cristais de gelo que compõem flocos de neve. Admita que um fractal apresenta massa igual a 9 vezes 10 elevado a menos 4 gramas e que seja formado apenas por moléculas de água. Nesse fractal, o número de moléculas de água é igual a... Galera, essa é só uma questãozinha que você vai trabalhar com número de mol. Veja, olha que interessante. Tu sabe que 1 mol de água, tá? Quem é a água? H2O. Qual a massa molar da água, tá? 2 vezes 1 do hidrogênio com mais 16 do oxigênio. A massa molar da água dá 18 gramas por mol, beleza? Então aqui, ó, 1 mol, ele tem 18 gramas. E 1 mol vai ter quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23, o nosso famoso número de Avogadro, tá certo? Aí vamos para cá. Se 9 vezes 10 elevado a menos 4 gramas, que é a massa desse fractais aí, tá? Quantas moléculas vão ser? Galera, aqui tu pode dar um simplificado no cálculo, né? Ó. Tu pode cortar esse 9 com esse 18, vai ficar um 2 sobre 1, tá? Então vai ficar 6 dividido por 3, 6 dividido por 2, esse x aqui, ó, ele vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 19 moléculas de água. Moléculas. Beleza? Resposta correta, letra C de casa. Beleza? Agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Vamos lá. 13. As restrições de produção do período pandêmico e a alta demanda com o avanço da produção de carros elétricos impulsionaram os preços internacionais do cobre, uma vez que os minerais possuem baixos teores desse metal. Uma produção do cobre é realizada a partir de uma série de etapas de enriquecimento, no qual a rocha do mineral é triturada e tratada em tanques de água, contendo sulfactantes, e em seguida essa mistura é submetida à aeração. Desse modo, a espuma gerada carrega as partículas contendo cobre para a superfície, ou seja, ele está dizendo que vai agitar, vai formar uma espuma e essa espuma boia, flutua, formando uma pasta com maior teor desse metal. Qual método de separação é descrito nesse processo de enriquecimento do metal? Pessoal, não é filtração,
Porque a filtração consiste em passar uma mistura entre um sólido e um líquido, ou um sólido e um gás, por uma barreira física, que retém uma partícula e deixa outra parte atravessar. Destilação separa misturas homogêneas, tá? Entre líquidos ou entre sólidos e líquidos. Nesse caso, é uma mistura heterogênea, que ele está dizendo que são partículas sólidas. Não é decantação, porque se fosse decantação, ele deixaria o sistema em repouso para o que é mais denso descer. Esse é um exemplo de uma flotação. Sempre que uma parte de uma mistura sólida flutua, tá certo? Esse é um processo de flotação ou flutuação. Resposta correta dá 13, item B de bola. 14. Compostos do elemento vanádio têm atividade biológica e são empregados no estudo de proteínas fosfatadas. A preparação do vanadato de sódio pode ser feita a partir de uma reação do seu óxido e hidróxido de sódio. Opa! Se eu estou reagindo o vanadato com o hidróxido de sódio, significa que esse cara vai ter um caráter o quê? Ácido, porque ácido reage com base. Algo de caráter ácido reage com algo de caráter básico, tá, pessoal? Comparando-se os ânions vanadato e o ânion fosfato, tá? Vamos lá. Ambos contêm um elemento metálico, apenas um deles contém um elemento metálico. Claro, só o vanadato, só o vanádio é um elemento metálico. O fosfato, tá? Que é quem o fosfato? É o PO4 menos 3. O fósforo não é um elemento metálico, tá? Então, somente o vanadato, ele tem esse composto metálico aí, tá? Então, apenas um deles contém um elemento metálico. Nas condições da reação apresentada, o vanadato é classificado como óxido o quê? Gente, se ele tem a capacidade de reagir com o hidróxido de sódio, que é uma base, significa que o vanadato ele tem um caráter ácido. Então, ele é classificado como óxido ácido. Então, apenas um deles contém um elemento metálico, que no caso é o vanadato, tá certo? E ele tem caráter ácido. Resposta correta, letra D de dado. Beleza? Questãozinha bem tranquila, tá? Vamos embora. 15ª questão. Há ácidos fortes e fracos. Esses conceitos estão associados à sua tendência de produção de íons em solução. Atente para o que se afirma a seguir sobre o ácido forte. Ácido forte é uma espécie química que, quando dissolvida em água, possui alta capacidade de perder prótons. Verdadeiro. Galera, quando a gente fala de ácidos, o imaginário popular imagina que um ácido forte é um ácido muito corrosivo, tá? Não. Ácido forte, na verdade, é um ácido que tem uma forte capacidade de se ionizar. Quanto maior a capacidade do ácido de gerar íons em meio aquoso, tá? Maior a sua força, tranquilo? Então, força de ácido não tem nada a ver com ser capaz de reagir. Isso aí tem a ver com a reatividade do ácido, tá certo? Então, vamos para cá, voltando para a questão. Uma espécie química que, quando dissolvida em água, possui alta capacidade de perder prótons, ou seja, de gerar íons, tudo tranquilo, item 1, verdadeiríssimo. Vamos embora para o item 2. Na água, um ácido forte perde um próton, que é capturado pela água para formar o íon hidrônio. Perfeito, galera. É porque quando a gente fala do conceito de arrênios, tá? Por exemplo, o HCl aqui, a gente representa só assim, né? Ó, H+, Cl-, tá? Mas se a gente for aprimorar o conceito ácido-base, na verdade não é dessa maneira que acontece. Como é, Tess, na verdade, que acontece? Vamos pensar o seguinte. Nós vamos ter aqui o HCl reagindo com a água, tá? Porque a ionização é um processo químico, gerando o quê? H3O+, que é o íon hidrônio, mais o Cl-, ou seja, o H ele é capturado pela água, justamente como o item está dizendo, beleza? E o íon hidrônio, pessoal, é o H3+, H3O+, tá? Aí vamos para cá. Então, o item 2, verdadeiro. O ácido acético de forma CH3COOH é um ácido forte, pessoal. Qualquer ácido que contém o elemento carbono, quando comparado com ácidos inorgânicos, eles vão ser fracos, tá? Então, ácidos orgânicos, em geral, eles são fracos, tá certo? Inclusive, um ácido inorgânico que contém carbono também é fraco, que é quem?
O ácido carbônico. O ácido carbônico, ele é um ácido inorgânico ou mineral, mas ele também é um ácido o quê? Fraco. Ácidos com carbono pode considerar ácidos fracos, tá, pessoal? Então aqui, somente 1 e 2 verdadeiro, resposta letra C de casa. Vamos embora. Questão 16. Observe a figura, observe a fórmula estrutural do fentanil, opioide sintético empregado como anestésico, cujo consumo indiscriminado gera graves consequências. Na estrutura desse composto, há uma cadeia carbônica fechada presente em maior quantidade. Essa cadeia é classificada como? Pessoal, nós temos 3 cadeias aqui, ó. Essa, que é um heterociclo, porque tem um heteroátomo e é um ciclo. E nós temos 2 benzenos aqui, tá certo? Então, pensando em cadeias fechadas, quem tem maior quantidade aí é o benzeno, tá certo? E o benzeno ele é classificado como um composto o quê? O benzeno é classificado como uma cadeia aromática, tá certo? Acíclica é uma cadeia aberta. Saturada é uma cadeia que só apresenta ligações simples. E entre os carbonos aqui, nós observamos ligações duplas, ou seja, a cadeia já vai ser insaturada, tá certo? Heterogênea seria um item distrator, porque sim, nós temos cadeias aí heterocíclicas, como é o caso dessa do meio aqui, tá? Entretanto, ela não está aparecendo em maior quantidade, que é o que a questão quer, ó. Maior quantidade vai ser realmente a cadeia aromática. Resposta correta, letra C de casa. E vamos embora. Questão 17. Para atrair indivíduos do sexo oposto, as fêmeas da mosca doméstica exalam um feromônio, cuja fórmula é representada pela estrutura espacial a seguir. Essa molécula, observe-se a presença de isomeria espacial associada à insaturação. Pessoal, isomeria espacial associada a uma insaturação é a nossa isomeria o quê? Ixi, Maria, isso aqui ficou muito feio. Deixa eu ajeitar. É a isomeria geométrica, tá? Geométrica. Isomeria geométrica. O isômero observado e as posições dos carbonos insaturados na cadeia carbônica estão indicados em... Primeira coisa, essa cadeia vai ter configuração cis ou trans. Quando eu noto a ligação dupla, para o lado oposto onde eu não tenho carbono, eu coloco os hidrogênios. Eu gosto de colocar nos lados opostos aqui, tá? Ó. E aí, ó, eu vou passar o meu plano de simetria. Se você observar, os hidrogênios estão do mesmo lado do plano de simetria. Ou seja, eu sei que essa cadeia tem uma configuração o quê? Cis. Top. Agora, em quais carbonos estão? Lembrando, pessoal, que para numerar a cadeia, nós precisamos usar a regra dos menores números. Então, eu tenho que começar a contar da extremidade mais próxima da insaturação, da ligação dupla. Então, o mais próximo, claro, vai ser daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, então a ligação dupla está entre o carbono 9 e 10. Com isso, nós marcamos resposta letra A de amor, beleza? Geométrica, beleza? Vamos embora. Questão 18. No dia 29 de janeiro de 2024, um acidente em Joinville, Santa Catarina, com um caminhão carregado com ácido sulfônico, causou derramamento da carga do íon, da carga no Rio Seco. Os ácidos sulfônicos são substâncias caracterizadas pela presença do grupo sulfonal e podem ser obtidos por meio da reação de um hidrocarboneto e ácido sulfúrico, conforme a seguinte representação genérica, tá? Tá aqui. Onde R representa um radical derivado de um hidrocarboneto. Os sais obtidos a partir de ácidos sulfônicos são utilizados como agentes sulfactantes na formulação de diversos produtos como detergentes, tá, pessoal? Então, essa é uma função orgânica muito presente nos detergentes, os sais sulfonatos, tá, pessoal? A seguir, são representados exemplos desses sais. Então, aqui nós temos o primeiro composto e o segundo composto, tá? Uma característica importante de um detergente é a sua biodegradabilidade. Gente, ó, esse é um dos grandes problemas dos
dos detergentes sintéticos. Esses detergentes, eles têm uma alta taxa de persistência no meio ambiente. Então, o ideal é que eles sejam, na verdade, eles têm que ser biodegradáveis, porque ele persistir no ambiente por muito tempo, isso vai prejudicar, tá certo? Então vamos para cá. Ou seja, sua capacidade de ser decomposto naturalmente no ambiente e produzir substâncias atóxicas. A biodegradabilidade de um detergente está relacionada ao tipo de cadeia carbônica do sal, de ácido sulfônico presente em sua composição. Em geral, detergentes biodegradáveis apresentam um sal de cadeia linear. Detergentes biodegradáveis apresentam um sal de cadeia linear. E detergentes não biodegradáveis possuem sais de cadeia ramificada. Aí vamos dar uma olhada para cá o que ele diz. Com base nas informações e na equação química, nas estruturas representadas, pode-se afirmar que a reação entre o metilbenzeno, tolueno e o ácido sulfônico produz um ácido sulfônico de fórmula molecular C5H5SO3. Pessoal, metilbenzeno ou tolueno, tá? É esse cara aqui. Gente, esse cara aqui, ele já tem 7 carbonos. Como é que eu vou reagir? Ele vai ficar só com 5. Não faz sentido, beleza? Então esse item aqui ele já está o quê? Falso. O paradodecilbenzenossulfonato de sódio apresenta maior tendência a ser biodegradável do que o para 1,3,5,7 tetrametil octilbenzenossulfonato de sódio. Vamos dar uma olhada. Ó, ele disse que vamos dar uma olhadinha no texto mais uma vez. Olha o que é que ele diz. Detergentes biodegradáveis apresentam cadeias lineares, ou seja, esse composto aqui ó, apresenta uma cadeia linear, ou seja, ele tende a ser mais biodegradável do que o P1,3,5,7, né? Para 1, Então, o item B está o quê? Correto. Por quê? O paradodecil apresenta uma maior tendência a ser biodegradável porque ele apresenta uma cadeia linear, tá certo? Menos ramificada. Os dois sais de ácido sulfônico apresentados são isômeros de função. Gente, vamos dar uma olhadinha. Para ser isômero de função, eles teriam que pertencer a funções orgânicas diferentes, tá? E você observa a presença da mesma função orgânica. Então não tem como eles serem isômeros de função, concorda? Para ser isômeros de função, eles tinham que apresentar a mesma fórmula molecular. A contaminação da água do rio com ácidos sulfônicos aumenta a pressão de vapor do líquido contaminado? Não, né, pessoal? Não. Vai diminuir a pressão máxima de vapor. Efeito coligativo. Mais, lembra? Mais você, mais menos, então vai diminuir. Beleza? Então, resposta correta é realmente letra B. A reação química em meio ácido, tá? Apresentada a seguir, obtém um composto orgânico conhecido por sua importância como solvente em colas e em esmaltes de unha. Considerando o composto X, considerando X como composto orgânico acima mencionado, assinale a opção que apresenta corretamente a fórmula estrutural e o seu respectivo nome. Pessoal, veja que nós estamos aqui reagindo um ácido carboxílico, tá? Com um álcool. Essa reação, pessoal, se chama esterificação, beleza? Esterificação. Então, basicamente, você vai juntar esse OH com esse H e vai formar aqui, ó, a água, beleza? E esse grupo vai se juntar com esse daqui. Qual vai ser o meu produto? CH3, CH3, que é um éster, tá certo? Por isso que o nome dessa reação é esterificação. E o produto aqui é o acetato de metila. Beleza, galera? Essa reação é uma reação de esterificação, que também pode ser
uma desidratação, tá certo? Porque está perdendo a água, mas ela é classificada, na verdade, como uma substituição nucleofílica, tá, pessoal? Não esqueça isso, é uma substituição nucleofílica. E a nossa última questãozinha aqui, ó. Um composto orgânico é caracterizado por seu grupo funcional que está ligado à cadeia carbônica. É uma parte da molécula que tem um conjunto de átomos considerado como unidade. Analise os seguintes grupos funcionais. Gente, primeiro aqui é o grupo funcional do fenol, não é verdade? Hidroxila ligada ao benzeno. Este aqui é o grupo do aldeído, beleza? Esse terceiro aqui é a amida, e esse aqui vai ser uma amina. Considerando os grupos funcionais acima apresentados, assinale a afirmação verdadeira. O grupo funcional 1 está contido na estrutura do composto 1-fenil 2-hidroxibutano. Peraí, butano, a cadeia tem 4 carbonos. 1-fenil, então bem aqui eu vou ter 1-fenil. 2-hidroxi, bem aqui eu vou ter uma hidroxila. Não, né, pessoal? Não é, porque um é um fenol e esse composto aqui, ele é um álcool, tá certo? Então esse item está falso. 2. O ácido 4-metilpentanóico contém o grupo funcional ácido 2-metilpentanóico contém o grupo funcional 2? Não, porque como ele é um ácido e tem o grupo funcional 2 que é um aldeído, não faz sentido, né? Então esse item aqui também está o quê? Falso. Etanonitrila contém o grupo funcional 4. Gente, nitrila é C tripla N. Então, falso. Não tem, tá? E D. O grupo funcional 3 está contido na estrutura do composto 2-metilpropanamida. Perfeito, pessoal. Perfeito. Resposta, então, vai ser a letra D de dado. Galera, vamos lá? Gente, essa foi nossa revisão, tá? Para a Unicamp. Forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!